paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz e shalom. Meus caros irmãos, eu gostaria de ler um versículo que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Somente até aqui. Irmãos, nós somos comprados por bom preço. Um preço que não existe nenhum valor monetário que possa corresponder ao valor de uma alma. A alma tem um valor muito grande. Por isso, aquele que cuida de uma igreja ou de alguma, ele deve ter o maior carinho e cuidado, porque a igreja, mesmo que ele seja pastor, ancião, presbítero, seja na igreja que for, não é dele, ele apenas é um instrumento na mão de Deus. A igreja não foi feita para servir o que está na frente. O que está na frente foi colocado para servir a igreja. É lógico, irmãos, que aquele que está na frente, às vezes, ele necessita de uma ajuda, principalmente quando ele se dedica 100%. Eu não vejo mal nenhum nisso, desde o momento em que a igreja saiba, tudo transparentemente. Agora, falar que não ganha nada, como eu sei de alguma denominação, e ganha escondido, isso não é correto. A pessoa, irmão, tem que ter, sim, a transparência nessa parte. E eu não acho errado. Sabe por que eu não acho errado, irmãos? Porque eu vou começar por minha pessoa. Eu nunca ganhei nada, certo, irmãos? Porém, quantas vezes nós tínhamos que ir em alguns lugares distantes que eram mandados a gente ir e nós também não tínhamos recursos para ir. Ou pessoas que nos chamavam longe mesmo e nós não tínhamos como ir. Tínhamos que emprestar até. E às vezes, por causa destas coisas, tem irmãos que sofrem e que são tratados até como pedintes. E o servo de Deus não pode ser pedinte, irmão. A pessoa que está do outro lado, ela deve saber muito bem o que o coração dela faz, o que manda o coração. O Espírito de Deus toca no seu coração. Agora, se não faz, é problema dela. Porque quando Deus pede alguma coisa, é Deus que pede. Não que nós aqui estamos pedindo alguma coisa, não. Estou falando que isso existem dentro de algumas denominações. Sim, existem pregadores que ganham. Porém, eles falam, e a igreja sabe o valor. Não estou dizendo coisas exorbitantes. Quando a igreja é uma igreja honesta, quando o homem que está na frente é um homem de Deus, tudo tem que ser transparente, irmãos. Nada de dizer, nós não ganhamos nada, como eu já escutei aí, e vai ver, tem até cartão corporativo. Isso não está correto. Isso daí é algo que não está certo. O correto é a transparência. Por isso, irmãos, nós temos que ser transparentes diante daqueles que nos observam, no sentido não de detalhar a nossa vida ou detalhar os nossos negócios, não, mas no sentido espiritual, um atendimento, uma postura, para mostrar para as pessoas que nós não estamos brincando. Por quê? Porque nós somos comprados com bom preço. Nós passamos também por provas, nós entramos também em lutas, principalmente quando temos que pregar algo que muitos não querem ouvir. E nós, irmãos, mesmo que você ache que você não é importante, que você não é nada, enfim, medite no que o Senhor Deus falou aqui, o Senhor Jesus Cristo falou aqui, nesse capítulo 5, nesse versículo, irmãos. Medite bem, esse versículo 13 eu li até o 15, né? Ou até o 14. Ele disse assim, vós sois o sal da terra. Agora, Deus nos fala que nós somos o sal da terra. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer que nós somos o sal da terra, isso significa que nós somos necessários. Necessários nesse mundo. Não que ele precise de nós, mas somos necessários por quê, irmão?
qual é o papel do sal? Não é salgar a comida? E qual é o nosso papel? Pregar a palavra. Qual palavra? A água viva, a palavra viva. Não a palavra, irmãos, para induzir ouvintes, para nos achar que nós somos melhores, ou para atrair o povo com promessas humanas, mas uma palavra, irmãos, que sai da água e do sangue de Cristo, que vem da profundidade do amor de Jesus Cristo pelos pecadores, para que eles sejam libertos. Libertos, irmãos, dos seus pecados, para que eles sejam libertos e sejam feitos filhos de Deus e tenham o direito de entrar no céu. Por isso que nós temos um compromisso com Deus. Porque assim como o sal, irmão, é necessário para dar sabor, o mundo também precisa, irmãos, dos justos. Não que sejamos justos, mas o Senhor, através do Senhor, Ele nos justifica. Porque está escrito lá em aos Romanos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então não somos justos pela nossa capacidade ou pela nossa forma de viver, mas somos justos por Cristo, porque Ele nos justifica. E quando temos isso dentro de nós, irmãos, o mundo percebe esse sabor. Quer dizer, há um tempero nas nossas palavras quando nós pregamos. Porque nós não somos mais aquele homem velho, nós nascemos de novo da água e do Espírito. Para fazer o quê? Para guiarem as pessoas, para ajudarem as pessoas para a sua redenção. Não devemos cumprir esse papel de sal para ajudar as almas a serem nascidas de novo? Devemos transformar os pecadores em justos, irmãos. É o nosso compromisso. Quem transforma é o Senhor, mas você tem o teu compromisso de levar a palavra, falar do Evangelho, ou não tem? Qual é a verdadeira igreja de Deus, irmãos? A igreja de Deus é onde as pessoas se reúnem para adorá-lo. Não tem placa. Essa é a verdadeira igreja de Deus, que se reúne dentro do próprio Cristo. Se reúne em Cristo Jesus, irmãos. Não se reúne porque eu sou de tal denominação, ou porque eu sou de tal... Claro, cada um tem lá a sua denominação, e se não tiver também, porque às vezes tem lugares que não pode, se reúne nas suas casas. Vemos lá na China, tem quantos e quantos se reunindo em casas, porque estão sendo perseguidos. Mas são igreja. Porque a igreja tem dois significados. Ela significa ajuntamento de pessoas, mas ela significa também separado. Por que separado? Porque a igreja é separada do mundo, irmãos. Então nós temos que pregar, nós temos que falar, nós temos que mostrar para as pessoas que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Agora, se tem uma denominação que ela está próxima da sua Bíblia, que ela está dentro dos requisitos bíblicos, daquilo que é Bíblia, que não menospreza a Bíblia, não diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a ela sim se honra, se respeita, porque sabe que ela é de Deus. Essa igreja, independente dos seus usos e costumes, ela está pregando o verdadeiro evangelho, irmãos. Porque não adianta você mostrar que você é santinho, porque você está de paletó, de gravata, com a roupa no pé. Isso não adianta nada. Porque dentro de você, se não tiver a verdadeira palavra temperada com sal, você não tem nada, irmãos. Nenhum de nós temos nada. Nós precisamos ter Jesus Cristo como a prioridade para a nossa salvação. Temos esse tempero para ajudar as almas a serem nascidas de novo. Devemos transformar essas pessoas com as palavras que saem da nossa boca, e para isso temos que ter palavras de virtude, de poder, palavras do Espírito Santo, que não estão em qualquer lugar, mas estão aqui dentro das Sagradas Escrituras, irmão. Daqui que nós tiramos o alimento para o povo. Podemos até ler, estudar, analisar, isso não é problema. O Senhor não está preocupado com isso, mas Ele está preocupado que você faça aquilo que está escrito. Está entendendo, irmão? No passado,
Perdoe, irmãos. No passado eles chamavam os cristãos de santos. Depois, pela primeira vez em Antioquia, foi chamado de cristãos, né? Então, é claro que eu não sou santo, mas é a forma que eles usavam lá na igreja primitiva. Certo, irmão? Você vai encontrar em vários lugares na Bíblia. Então eu vou falar como está escrito lá. Os santos também devem resistir, ser capazes de resistir às tentações do mundo, que são vindas do próprio Satanás. O diabo pode tentá-lo de qualquer maneira. Ele pode falar, esqueça a sua fé. Para que isso? Não precisa. Eu vou te fazer rico. Você não precisa frequentar uma igreja. Você não precisa nascer de novo. Venha a uma das minhas igrejas, porque Satanás tem igreja também, irmão. Que pregam enriquecimento, pregam prosperidade, aberturas de portas, e nada mais do que isso. Você não escuta o evangelho de Cristo. E ainda promete, vem aqui, você vai ser presbítero, você vai ser ancião aqui, vem congregar comigo. Isso aí é tudo oferta do diabo, irmão. Você tem que ir numa igreja, irmãos, aonde você vai escutar a palavra de Deus. Você não pode ir numa igreja que parece santa, que parece que tem todo mundo justo lá dentro, por causa da forma de sentar, por causa da maneira de orar, por causa da organização. O diabo se transfigura em anjo de luz, irmãos. Mas quando você vai ver, você está enrolado em coisas mundanas, em valores mundanos, porque só vão te pregar o quê? Dinheiro e fama. Um evangelho egocêntrico, que não fala de Cristo, que não prega Cristo. Isso não é evangelho. E o que tem mais hoje é isso. Por isso que tem muitos que estão se desviando, indo para o mundo, porque não aceitam a doutrina que diz que Jesus Cristo salva. Ele vai dizer, mas Jesus Cristo salva, isso eu já sei. Eu queria saber se eu posso comprar um carro, ou se eu posso comprar uma casa, se eu posso fazer minha viagem. Irmão, busca o reino de Deus, ora a Deus e vai fazer o que você sente. Afinal de contas, irmãos, Deus não é teu empregado para ficar te fazendo o que você quer que ele faça. Nesse momento, irmãos, que vem essas ofertas mundanas, e fala para nós abandonar a fé verdadeira, que é a fé em Jesus Cristo, e até diz para nós que nós não precisamos estudar a Bíblia, porque o que importa é a revelação. Mas revelação da onde? A revelação só vem da palavra de Deus, irmão. Não vem de outro lugar. A revelação que você vai ganhar um carro, a revelação que vão te dar uma chave, eu já preguei muito isso. E na simplicidade Deus até cumpre. Porém, quando você conhece a verdade, você não quer mais isso. Você quer falar a verdade, você quer tirar aquele atraso que ficou. Quer falar que Jesus Cristo é a única solução, é o centro da benção que é encontrado em Deus. Deus é aquele que nos abençoa, tanto espiritualmente como fisicamente. E o diabo sabe disso. O diabo não abençoa ninguém, irmão. Ele pode até te dar alguma coisa, pode até te dar um carro, mas depois ele te faz você perder a sua alma. O que adianta? Ele vai pregar para você o quê? Na igreja dele, porque ele também tem. Ele tem os presbíteros dele também. Pensa que não? A prosperidade, a saúde, isso e aquilo. E o povo quer isso. Você vai falar de Jesus Cristo, ninguém nem sabe. Você vai falar das doutrinas cristãs, da básica, daquilo que é básico. Ninguém sabe. Porque não lê a Bíblia? Porque lá na igreja de Satanás, na sinagoga de Satanás, porque a palavra sinagoga também tem muito a ver com igreja, com templo. Mesma coisa. Tá, irmão? Então lá na sinagoga de Satanás, aqueles que estão lá, eles vão te pregar o quê? Bênçãos materiais. Só isso daí. Uma vez ou outra ele maqueia alguma coisa para você dizer que está falando de Cristo lá. E essa batalha é incessante, irmão. Nós temos que tolerar também aqueles que vêm contra nós. E muitas das vezes nós sofremos, até na carne, até enfermidades nós passamos, irmão. E há em nós, muitas das vezes, irmãos, momentos que parece que nós estamos abandonados, que ninguém nos socorre. Nós passamos por dificuldades e vemos nós, parece que no fundo do poço, e olhamos aquele
que não está passando nada e vemos ele bem e ele está indo num lugar e diz, tá vendo? Esse aí não tem Deus, eu estou indo lá, eu tenho Deus. Começa a olhar a parte material como se fosse o engajamento dele dentro do reino dos céus, o engajamento na fileira dos santos. Isso é mentira. Porque nós não podemos, irmãos, ter essas coisas. A nossa fé é para nos guiar, irmãos. A nossa fé que está em nós é para nós lutar contra os nossos inimigos, para vencê-los, para sermos firmes em remover os adversários do nosso caminho. Até o ponto que os nossos inimigos espirituais não conseguem mais nem mesmo tentar a nós, porque nós já temos uma base espiritual. O que acontecia na igreja no passado? Existia uma doutrina, os nicolaítas. Eles eram inimigos da igreja e são inimigos até hoje. Eles são nossos adversários, porque são sinagogas de Satanás. Quem são os nicolaítas? São pessoas que pregam essas coisas, irmão. São pessoas que desacreditam, não ligam muito para a coisa espiritual. São nicolaítas. Adversários, porque são sinagogas de Satanás. Nós não podemos tolerar e nem trabalhar com ele. Porque eles não falam de Jesus Cristo. Como é que eu vou voltar para uma denominação que agora ela começa a me chamar e começa a abrir uma porta para que eu vá e eu sei que eu não posso mais fazer trabalho para ela? Porque a minha forma de pregar vai desagradar os seus ouvintes. E aí o que acontece? Se eu estou pregando uma palavra e os seus ouvintes não gostam, eles vão embora. A pessoa está numa igreja e a pessoa começa a sair, ou está num canal pregando a palavra e as pessoas começam a sair, irmão. E depois eles vão dizer assim, é porque está falando da nossa igreja. Não, porque está falando a verdade. Porque está dizendo que a mentira não pode prevalecer. Porque está dizendo que não tem esse negócio de se unir com federação. Porque está dizendo que não tem essas coisas. A pessoa vai pensar, está falando de nós. Vamos embora. E começa a sair todo mundo. E a gente que fica por ruim. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para pregar a verdade. Se a verdade te machuca, dá glória a Deus, aguenta aí um pouquinho, que por certo é porque você está aguentando, sabe o que é? Você vai receber o remédio. Imagina uma pessoa no hospital, irmão. Ela vai lá no hospital, o médico faz aquele trabalho, tem que ser feito, e às vezes dá uma injeção, às vezes tem que dar alguma coisa, e a pessoa às vezes se sente um pouco mal naquele momento. Mas depois, quando ela acorda, cadê a enfermidade? Tiraram, já foi embora. Está liberta. Foi só aquele momento. Mas a pessoa não quer passar nem aquele momento. Ela já quer ir logo fazer o quê? Ficar liberta daquilo logo. Então vai embora. Some do caminho. Procura outro pregador que prega aquilo que ela quer escutar. Procura um lugar que prega aquilo que ela gosta de ouvir. Ela vai ouvir, Deus vai te libertar, Deus vai fazer isso, você amanhã vai ser aquilo, você não sei o quê. E a pessoa fica acumulando essas promessas, a fim, irmão, sabe do quê? Sabe do quê, irmão? De entrar numa depressão, de entrar numa luta espiritual, porque aquilo não vai cumprir, porque não foi Deus que falou. Ah, mas na minha vida já cumpriu muita coisa. Irmãos, infelizmente que Deus é tão misericordioso, irmão, que na simplicidade a pessoa consegue alcançar muitas coisas. Mas chega um momento que Deus não vai fazer mais nada disso não. E eu vou dizer para vocês, chegou o momento, irmão. Que nós já estamos no fim e o Senhor já quer mostrar quem é e quem não é. Aí você vai perceber. Você vai sentir o vazio, você vai sentir uma coisa estranha, você vai sentir que não é bom, você vai sentir um mal-estar. Aí você vai falar, o que está acontecendo? Você vai ver gente chorando, falando, manifestando, mas você não vai sentir nada. Por quê? Porque você não está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Por isso nós temos que fazer isso, irmão. Para fazermos isso, nós temos que renegarmos as obras da nossa carne. Agora nós somos nascidos de novo. Ah, mas eu preciso de um trabalho, irmão. Então quer dizer que Deus nunca vai falar comigo. Por que não vai? Se você busca Jesus Cristo, automaticamente, meu filho, você pode pedir para Ele um trabalho. Ele vai te dar um trabalho. Não precisa você ficar perguntando para Ele toda hora, Senhor, me dá um trabalho? Senhor, me dá um trabalho? Fala comigo. Não, Ele vai te dar. Fica em paz.
Quando ele te der, você vai sentir que é ele. E se ele quiser falar com você claramente, ele também fala. Mas não é preciso você pedir. Agradeça. Agradeça por você estar diante dele. E apresente as suas causas a ele. E deixe que ele saiba o que você precisa. Melhor do que você. Está entendendo? Então guarde esse conselho no teu coração. Seja o sal da terra. Não seja insípido. Seja a luz do mundo. Para que aonde você passar, alguém possa saber que ali ficou um sabor de um alimento do céu. Que alguém possa enxergar uma luz no fim do túnel para tirá-la da escuridão do pecado. Você foi escolhido para isso, irmão, irmã. Fique firme. E o Senhor será contigo. Deus te abençoe e te guarde. Amém.